A sua participação no programa é importante, telespectador de todo o Brasil. Estamos ao vivo no Tribuna Independente de São Paulo. Dr. Marçal Rossi, cirurgião bariátrico, especialista pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, é o nosso entrevistado no programa. Participe, envie as suas perguntas. Doutora Ruth Ascencio, que é formada em psicologia clínica pela Universidade de São Marcos, dirige agora a sua pergunta. Então, eu gostaria que você pudesse comentar um pouquinho a respeito do acompanhamento psicológico no pós-operatório, o que dentro de toda essa experiência que você tem ultimamente, o que você tem observado, como é que você tem feito essa indicação. Eu acho importante para as pessoas que estão nos assistindo terem um pouco de ideia, né, que o trabalho continua. Né? Nós sabemos que ele continua depois, como a gente tem observado, e eu queria que você pudesse comentar um pouquinho isso. Todo paciente que vai para a cirurgia, ele tem que passar por uma avaliação psicológica. Ou psicológica, ou muitas vezes a psicóloga, se ela não sentir que ela está tão segura, ela manda para o psiquiatra. Dependendo da doença que o paciente tem, ele vai para o psiquiatra. Se eles foram liberados, eles mesmos, os psicólogos, os psiquiatras, eles mesmos dizem se tem que retornar, se não tem que retornar. Então, esses pacientes compulsivos, esses pacientes que comem muito errado, esses pacientes que são de mal com a vida, porque a gente tem pacientes que estão de mal com a vida. Esses pacientes, eles operam, fazem a cirurgia e a gente já no segundo mês, se possível, no primeiro para o segundo mês, manda encaminhar, manda passar com a psicóloga. E isso é uma coisa muito importante, porque a psicóloga também ajuda o paciente até a se alimentar, a tomar um caminho na vida dele. Muitas vezes ele tem problemas em casa, muitas vezes ele tem problema conjugal, muitas vezes o paciente jovem está com problema de relacionamento dentro de casa, e a fuga dele era muitas vezes pela comida, porque se ele comia muito, ele irritava talvez o pai, a mãe, dele não se gostar de alguma coisa, e a gente manda para o psicólogo, que o psicólogo vai conversar com esse paciente e vai ajudar. Nunca o psicólogo vai dizer o que ele tem que fazer, mas vai ajudar ele a procurar um caminho, e esses pacientes melhoram muito e progridem muito bem com a cirurgia e com a avaliação psicológica. O Brasil está bem com seus médicos na questão da cirurgia bariátrica? Nós temos um congresso agora, se você me disse antes do programa, na Alemanha. Os médicos brasileiros, eles hoje competem com os americanos? Hoje, o Brasil é o segundo país em médicos cirurgiões bariátricos. Nós temos quase 900 titulares a nível de Brasil inteiro, em todo o Brasil, sendo que a maioria está em São Paulo. Nós somos a segunda sociedade em número de pessoas. A primeira são os americanos, e que mais também operam. Eles operam uma média de 300 mil cirurgias por ano. Nós operamos em 2010 60 mil cirurgias. Só que nos congressos, muitos congressos que são realizados na Alemanha, vai muito brasileiro. E muitas vezes, se o Brasil não é a sociedade com o maior número de pessoas, sempre é a segunda. Ela só perde muitas vezes para os médicos do próprio país. A telespectadora Ana Maria, de Santo Amaro, São Paulo, obrigado pela participação. Ela diz que tem 44 anos, 1,52 m de altura e 76 quilos. Já tentou tudo para emagrecer. Emagrece, mas volta tudo de novo. Ela faz a seguinte indagação. É possível fazer uma cirurgia bariátrica? O senhor sabe se convênio cobre? Primeiro você precisa avaliar essa paciente. Eu vou dizer mais ou menos assim, a grosso modo, não é, bem a grosso modo, não é uma coisa verdadeira. Um paciente que tem mais ou menos 30 quilos acima do peso, tá, ele tem alguma indicação se ele tiver alguma doença associada. Essa paciente com 1,52 m, 70 e poucos quilos, ela provavelmente... 76 quilos. 76 quilos, ela precisa ser muito bem avaliada. Tá? Para saber que tipo de doença que ela tem, o que ela já fez, que peso que ela chegou, esse peso que ela está, 76 ou 78 quilos, se é o peso máximo que ela atingiu. Então, depende muitas vezes
o paciente precisa ser muito bem avaliado para saber se ele pode ser operado. Segundo, os convênios, todo paciente que tem IMC acima de 35, tá? Que é o peso dividido por altura vezes altura. Essa altura vezes altura, eu vou falar para o telespectador. Você vai pegar altura vezes altura, ele vai dar um número que é, na maioria das vezes, de 1,60 m, de 1,55 m a 1,75 m, ele vai dar assim, 2, alguma coisa. Então, é o peso dividido sempre por 2,62, 70, 2, alguma coisinha. Ele vai chegar no IMC. Todo paciente que tem um IMC de 35 com alguma doença, ele tem indicação cirúrgica. Todo paciente que tem um IMC maior que 40, independente se ele tem doença ou não associada, ele tem indicação de cirurgia. E os convênios cobrem a cirurgia. A Jucineide, ela fez uma cirurgia bariátrica no dia 31 de maio de 2010. Na Santa Casa de Jaú, ela diz aqui que foi com o doutor Itamar Trindade. Pesava 124 quilos, hoje ela está com 78 quilos. Mas aí vem os problemas. Ela sente dificuldades no pós-operatório, muita fraqueza, cabelos não param de cair. Apesar de tudo, me sinto feliz quando me olho no espelho e me vejo magra. Não consegue comer frutas, sente que a sua mente continua de gordinha. E ela pergunta, o que devo fazer para prosseguir minha vida normalmente e nunca mais voltar a engordar? Porque esse é o meu maior medo, engordar de novo. Ela operou dia 31 de maio de 2010. Então, ela está com 1 ano e meio, mais ou menos, de operado. Essa paciente precisa, primeiro ela precisa procurar uma nutricionista para orientar a dieta dela. Esta paciente, com certeza, não fez acompanhamento médico. O cirurgião que operou ela, se ela mora em São Paulo, ainda mais em Jaú, provavelmente ela deve ter voltado muito pouco no cirurgião. Se eu estiver errado, eu vou pedir desculpa. Mas ela deve estar assim. Nutricionista, é importante acertar a alimentação dela. Ver a parte psicológica. Outra coisa, essa queda de cabelo, queda de unha quebradiça, dentes, essas coisas, precisa procurar muito bem, precisa procurar sua endocrinologista para ver o que está acontecendo. Todo mundo tem problema na unha, problema de cabelo, tem que procurar um dermatologista. Não é ficar em casa caminhando, perdendo peso, que isso vai resolver a vida dela. O que está acontecendo com ela? Então eu vou repetir, ela precisa procurar nutricionista e a psicóloga. Isso daqui ela precisa para orientar a cabeça dela, como é que ela está, alguma coisa, o que ela vem sentindo da cirurgia. A nutricionista, como não come fruta, tem alguma coisa errada. Ela precisa de uma nutricionista em cima para orientar a dieta dela. E em terceiro passo, ela ter uma endocrinologista, mulher. A gente brinca assim, a mulher já é complicada desde que nasce. Mulher precisa de uma endocrinologista. O homem também. Mas, principalmente, mulher tem hormônios, tem que tratar tá coisas que acontecem, eles não procuram mais. Você vê, ela, por exemplo, está falando que faz 1 ano e meio que ela operou, passou com o seu cirurgião e esqueceu. Ela está feliz da vida porque ela está perdendo peso. Não é feliz da vida, não é só perder peso. Não é só isso. A paciente está bem de saúde. A cirurgia bariátrica, ela não é feita só para perder peso. Ela é feita para perder peso e para melhorar ou desaparecer as doenças. Agora, começa a cair cabelo, precisa procurar o que está acontecendo. Provavelmente ela deve estar com déficit de vitamina e ela vai ter que corrigir isso daí. E um grande passo é ela procurar uma nutricionista e uma psicóloga fora da área médica. Então vamos aproveitar. Maria Gabriela, que receita você daria para essa telespectadora? Olha, a primeira coisa que a gente teria que corrigir é a quantidade de proteína que ela está consumindo, né? Essa queda de cabelo, claro que tem a ver com a grande perda de peso, inclusive parabéns, eu acho que foi ótimo, perdeu bastante peso, mas eu acho assim, muitas vezes a falta da proteína, que é a base do cabelo, né? Então, assim, não come o suficiente, não tem o suficiente para produzir cabelo ou unha fraca e tudo mais. Muitas vezes pós-cirurgia a gente tem que fazer suplementação de proteína, isso é muito importante. E uma outra questão muito importante é que com a pouca redução intestinal, que também acontece na cirurgia bariátrica, o que acontece? A gente tem uma diminuição de absorção de vitaminas, por exemplo, como o zinco, que tem tudo a ver com o cabelo.
vitaminas do complexo B, ferro, ferritina. Então, o que eu recomendaria ela ir numa nutricionista que tem especialidade em bariátrica, porque a gente sabe essa questão suplementar, e a questão psicológica é muito importante por esse medo que ela tem de engordar. Eu entendo, eu acho que tem que ter medo sim, porque a gente está num mundo de que cada vez mais as pessoas estão obesas. Se ela foi obesa uma vez, a célula de gordura dela está lá, está murchinha, mas se ela bobear, vai engordar de novo. Então, ela tem que cuidar disso, ela tem que focar a ansiedade em alguma outra coisa, tem que descobrir de onde vem a compulsão, se é que ela tem, o porquê que ela chegou nos 120 e poucos quilos. Mas é importante que ela procure a equipe que operou ela e pessoas que tenham capacidade de resolver o problema dela como bariátrica. Eu acho que as colocações feitas por você e pelo Dr. Marçal respondem a Maria Dolores, que é telespectadora de Maringá. Ela diz o seguinte, que a sua irmã fez a cirurgia bariátrica, perdeu 40 quilos e recuperou tudo de novo. O que erro ela cometeu, Dr. Marçal? Provavelmente eu vou passar essa pergunta a Gabriela. Que erro que ela... É um erro 98% é um erro alimentar. É justamente isso. Acha que a cirurgia é o milagre de que eu vou sair da cirurgia magra, pensando magra, não querendo comer doce, não querendo tomar leite condensado e que tudo vai ficar maravilhoso e que ela, por si só, já sabe tudo. Tem muito paciente que passa comigo e fala assim, mas eu já sei tudo de dieta, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu já sei que tem que comer de 3 em 3 horas, eu sei que não pode comer açúcar, eu sei, sabe, mas não consegue colocar em prática, por quê? Porque a rotina, a vida corrida, a ansiedade, tudo isso não condiz com que ele consiga colocar isso dentro da vida, né? Então, eu acho que assim, o erro de uma pessoa dessa é não ter dado continuidade no trabalho de mudança de vida. Não é mudança de hábito alimentar, é mudança de hábito de vida. É pensar diferente, é comer diferente, é fazer exercício, é mudar a rotina. É isso que esses pacientes têm que entender, né? A cirurgia é um instrumento para que ele consiga ser magro e não um milagre de que ele vai ser magro pós a cirurgia. Essa paciente que ganhou peso, provavelmente, a Ruth pode falar melhor sobre isso, aquela paciente que vai perdendo peso, que as pessoas idolatram, eu sei como é que é, Ruth, fala que são bonitas, depois esquece. E pode ver que essa paciente que ganhou peso, ela já deve ter, no mínimo, uns 3 ou 4 anos de operada. Né, Ruth? Ela não diz o tempo de operação. Mas a pergunta, a doutora Ruth Ascencio vai te formular uma pergunta, mas eu queria que a senhora colocasse antes o seguinte. A Jucineide, que operou lá em Jaú, ela disse que a mente dela continua gordinha. É possível isso? Que eu queria comentar. Normalmente, o paciente emagrece, fica super feliz, para ele é uma grande conquista, mas, ao mesmo tempo, ele acaba esquecendo que alguma coisa o tornou gordinho. Né? Então, ele tem que entender um pouco. Voltar na psicóloga depois da cirurgia não é um grande problema, não é uma situação triste. Você deve voltar, por quê? Para você poder entender tudo o que está acontecendo de novo, comemorar, mas, ao mesmo tempo, você poder rever o que habitualmente está errado. Então, a gente falou aqui do estilo de vida, mas você tem que rever se você não tem compulsão. Se você tem compulsão, tem que entender por que esse comportamento aparece, como você usa o alimento relacionado a isso. Né? Então, acho que essa primeira pessoa não é o caso da compulsão, mas ela está preocupada com a aparência, ela está preocupada em como ela se transformou, mas ela ainda está insegura. Então, ela precisa avaliar se não tem um transtorno da imagem corporal, ela precisa de ajuda nesse aspecto, mas não tem que entender como algo grave, faz parte do tratamento da equipe. Né? Então, a gente está lá justamente para somar, para ajudar, para conversar com o cirurgião, olha, vamos orientar essa paciente, então o que ela precisa fazer? Muitas vezes eles têm medo de fazer exercício físico porque acham que não vão se adaptar. E não é isso, os exercícios eles existem, não é só a academia, mas são as caminhadas, o paciente voltar e mudar o estilo de vida que ele tem. Né? Então, viver uma boa adaptação. Emagrecer, mas emagrecer com saúde, com felicidade. Então, é isso que a gente procura orientar, né? No geral, é mais ou menos isso. E a sua pergunta ao Dr. Marçal? Agora, eu queria que você comentasse um pouquinho
a respeito de como você vê os familiares. Eles acompanham os pacientes normalmente, não acompanham no pós-operatório? Como você tem visto isso na sua prática? Na prática, eu tenho visto homens... Os casais. O que você observa? A mulher é mais dedicada. Quando o homem opera, a mulher é bem mais dedicada. E a mulher se sente feliz que o marido está emagrecendo. Quando é o contrário, quando a mulher opera e é o marido, posso dizer que eu seja errado. O marido... É isso mesmo. Porque o marido fala assim, tá indo. Tá tudo bem. Ele vem antes da cirurgia uma vez ou outra, depois aparece mais uma vez e não aparece mais. Sempre vem a irmã junta, se ela tem a mãe com ela, vem a mãe, ou vem uma filha que já tem mais que 16, 17 anos. Então, a mulher dá mais apoio para o marido. O marido não dá apoio para a mulher. É isso que a gente tem notado. É isso. E se é o filho... Para o filho, não. Para o filho, os dois, eu acho que quando é o filho ou quando é a filha, os dois dão apoio, principalmente adolescente, que hoje nós temos um nível muito alto de adolescentes obesos. Eu acho importante esse comentário, desculpa te interromper, porque eu acho assim, importante a família entender que a participação, tanto no pré, quanto no intra, quanto no pós-operatório, ela é fundamental para a recuperação do paciente, né? Então, eu queria, assim, que com a tua experiência... justamente eu acho que você complementou essa falta, não é, que a gente percebe do relacionamento familiar. Não é? E isso vai repercutir lá na frente numa insegurança feminina, num mal-estar ou na redução da autoestima de novo. Isso pode levar ao reganho de peso. Então, são vários fatores aí relacionados. E uma coisa, se você me desculpa, que eu percebo no consultório, tudo mais, o caso dos homens, eles começam a ter ciúmes. Então, as mulheres começam a falar para mim, mas eu estou emagrecendo muito, eu não posso parar, eu não posso engordar um pouquinho, porque meu marido não quer. Ele falou que tá bom assim, né? Então, mas você tá linda, você tá cada vez mais bonita. Mas ele falou que chega, porque ele não gosta de mulher magra e tal. Então, tem um pouco desse descompasso aí, né, do relacionamento. Então, antes do intervalo, doutor Marçal, vamos atender rapidamente o Ademir Moy. Ele é de Blumenau, Santa Catarina. Ele quer saber o seguinte, já falamos sobre isso, mas rapidamente vamos fazer uma orientação a ele. Quando é indicada a cirurgia bariátrica? A cirurgia bariátrica, bem sucintamente, ela é indicada para pacientes que fizeram um tratamento clínico com endocrinologista, com o seu clínico, pelo menos no mínimo 2 anos. Tá? Que ele tem um peso, que ele fez tratamento e não resolveu o seu tratamento clínico. E que ele tem pelo menos uns 35 quilos, 30, 35 quilos acima do seu peso. Ou, se ele quiser fazer a conta, ele pega o peso que ele tem e divide pela altura vezes a altura. E aí vai dar um IMC. Acima de 35, com alguma comorbidade, que é hipertensão, diabetes, artrose, apneia do sono e várias outras, ele opera. E se ele tiver IMC acima de 40, sem nenhuma doença, ele tem indicação cirúrgica. Muito bem, vamos a um rápido intervalo e voltamos com o Tribuna Independente ao vivo de São Paulo.